Vamos dar início, então, à nossa atividade do 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde. Meu nome é Tatiana Vargas. Eu farei a coordenação desta mesa redonda, que tem como tema o cenário internacional e resposta dos países no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Esse tema tem nos mobilizado cotidianamente nesse último ano, mais um pouco de um ano, e tem exigido de nós uma transformação também cotidiana nesse enfrentamento. Tanto são os desafios impostos para a questão da saúde, mas também questões e desafios postos no âmbito político e no âmbito social. Eu espero, nesse debate, que a gente consiga compartilhar visões, reflexões e experiências que nos ajudem e nos potencializem para seguir mais adiante, seguir adiante mais fortes e de uma forma melhor. Participarão desse debate o professor Luiz Augusto Galvão, que é pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, doutor em Saúde Coletiva pelo IESC da UFRJ. O professor Oswaldo Artaza, decano da Faculdade de Saúde e Ciências Sociais da Universidade das Américas, do Chile. A professora Deline Maria Mendes Pereira, professora e pesquisadora da ENSP Fiocruz, enfermeira, mestre e doutora em Saúde Pública pela ENSP Fiocruz, com pós-doutorado em Saúde Global pela Universidade de Barcelona, Espanha. E Monique Esperidião, professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, psicóloga, doutora em Saúde Pública, com estágio no Centro de Sociologia Europeia. Eu agradeço a presença de cada um de vocês e estou bastante ansiosa para iniciarmos essa conversa, para compartilharmos experiências e pensarmos juntos caminhos que potencializem a vida. Eu desejo que tenhamos uma ótima manhã de debates e o nosso combinado é que teremos uma fala inicial de cada um dos convidados, de 15 a 20 minutos, para que a gente possa ter um bom tempo para o debate. Vamos iniciar, então, com o professor Luiz Augusto Galvão. Luiz, a fala é sua. Bom dia a todos, obrigado pelo convite e sempre um prazer estar aqui participando das atividades Abraço, nossa associação. Todos podem ver minha tela, só para confirmar que está funcionando a ferramenta. A Tatiana, você pode ver minha tela? Tá. Sim, obrigado. Obrigada. Então, me pediram para falar sobre a pandemia, a situação nos Estados Unidos, então eu vou me ater a esse marco. Isso é um trabalho que eu tenho feito periodicamente no CRIS, no Centro de Relações Internacionais de Saúde da Fiocruz, o Centro de Saúde Global da Fiocruz, e é um trabalho que nós estamos fazendo, toda a equipe do CRIS, desde janeiro do ano passado, na verdade, quando começaram os primeiros estertores dessa situação do Covid, o CRIS começou a acompanhar, pela presidência da Fiocruz, tudo que estava acontecendo. E cada pessoa, grupo do CRIS, ficou com a parte que conhece mais. A mim, por causa dos meus 25 anos de OPAS, fiquei com a OMS e a OPAS, e com os Estados Unidos, o país onde eu divido parte do meu tempo de moradia. Então, esse acompanhamento tem sido feito semanalmente até fevereiro desse ano, e agora quinzenalmente, talvez volte a semanalmente pela situação que a gente está vendo de grandes mudanças. E o que eu vou apresentar é um panorama muito geral, mas um livro, o Paulo Bus organizou um livro que está disponível online, que tem muito mais detalhe do que eu vou falar, e provavelmente vai sair uma versão atualizada daqui a pouco para poder atualizar. Então, a pandemia aqui nos Estados Unidos, só para dar uma perspectiva geral, esse aqui é o dado oficial, é o dado do CDC, do Centro de Controle de Enfermidades dos Estados Unidos, e
Aí vocês podem ver, aqui é janeiro de 2020 e aqui é março 22, ou seja, 2 dias atrás, de 2021. Essa linha vermelha representa os casos nos últimos 7 dias, é mais ou menos a mesma medida que se faz no Brasil, quer dizer, você olha a média dos 7 dias, vocês podem ver que houveram momentos dramáticos, né? Esse aqui é o começo da pandemia, aquele grande susto, enfim, ninguém sabia bem do que se tratava, nem o que fazer, se consegue controlar um pouco com as medidas de promoção da saúde, mas vocês acompanharam o debate similar com o que acontece hoje no Brasil, de divergência e delegações de diferentes níveis de autoridade, e acaba voltando de novo outro segundo pique, volta a ser controlado, depois até o final do ano passado, onde realmente a situação fica desesperadora, digamos assim, acumulando. Você pode ver que os casos acumulam realmente a partir de novembro do ano passado, mais da metade aqui da área de casos acumula a partir disso, né? Então, esse é o panorama. Aqui são casos por 100 mil, né? Essa medida vermelha aqui, para ter uma ideia. Essa é o que aconteceu em termos de mortalidade. Então, no começo da pandemia, onde, vamos dizer, o procedimento clínico era pouco conhecido, tiveram muitos problemas de estabelecer protocolo, muitos problemas de testagem também para detectar casos, enfim, um início. Então, ainda que, se vocês lembram do slide anterior, não era tão alto os casos, mas a mortalidade era extremamente alta, chegou a ser 6,2 por 100 mil, e depois consegue-se resolver o problema dos respiradores e tudo aquilo, baixa a mortalidade, fica num patamar, digamos, controlável e volta a disparar de novo, junto com os casos no final do ano, e atualmente está aqui, em torno de 2, que não é tão baixo, porque vocês podem ver que é parecido com o pico do verão, final do verão do ano passado, que foi um pico alto em termos da pandemia. Então, apesar de estar sob controle, é ainda algo que está vivo, digamos. Essa é uma outra visão, e eu coloquei isso por duas razões. Esse é um projeto patrocinado pelo Atlantic, que é um jornal muito ativo de jornalismo investigativo, e eles fizeram todo o acompanhamento da pandemia. E o interessante aqui são duas coisas. Que, dado a tendência, né, e mais ou menos selada da pandemia, pelo menos assim tida pela maioria nos Estados Unidos, nesse dia 7 de março eles pararam de coletar dados, quer dizer, eles praticamente fecharam o projeto. Isso é um projeto que envolveu centenas de pesquisadores, e eles falaram, não vamos mais coletar dados porque a tendência está dada. Então, vocês podem ver, por exemplo, a questão dos testes, né, que sobe muitíssimo, isso é o teste diário, chegando a em torno de 2 milhões de testes por dia, e começa a cair, evidentemente, porque começa a diminuir os clusters de casos. Esses são os casos, mais ou menos a mesma coisa que o gráfico anterior. Esses são as hospitalizações. Vocês podem ver também que existem, acompanhando aqueles picos de mortalidade, existem os picos das hospitalizações, e agora já num nível bem mais baixo, quase chegando ao nível mínimo dos anteriores, e aqui a mortalidade, que é praticamente o mesmo gráfico. Então, esse outro site, que era chamado Caminho da Imunidade de Rebanho, ele mudou de nome a semana passada também, para Caminho da Normalidade, mais ou menos no mesmo espírito de ter um destino selado. Esse é um modelador, ele não é uma pessoa da área de saúde, é uma pessoa da área de dados, mas foi a pessoa que fez as melhores projeções. Ele corrigiu muitos dos erros, ele também parou de fazer o segmento, fechou o projeto a semana passada também. Mas ele fez um resumo, que eu acho que é bastante interessante, como resumo da situação hoje nos Estados Unidos,
o que se acredita é que todo adulto que quiser tomar vacina vai poder fazê-lo até maio, junho de 2021, que eles vão estar perto da imunidade de rebanho até junho, agosto de 21, que a questão da hesitação de tomar vacina, essa rejeição da vacina e a vacinação tardia de população infantil provavelmente não vai dar imunidade de rebanho até final de 2021. Eles estimam que vai chegar a 64%, que seria um nível suficiente para evitar grandes surtos. A imunidade de rebanho estiver próxima, cerca da metade da imunidade vai ser pela infecção natural e outra metade pela vacinação, ou seja, vai existir uma divisão entre a forma como se atinge a imunidade. Ainda que as infecções novas sejam mínimas, devido a casos importados de clusters, é improvável que as infecções caiam para zero antes do final de 2022. Se é uma infecção, uma epidemia ou uma endemia, não se sabe bem como é que vai se chamar, que deve ir pelo menos até final de 22. As mortes devem ter níveis baixos, principalmente por causa da questão da vacinação, e de ter orientado a vacinação para indivíduos de alto risco, que é onde realmente ocorreu o maior número de mortes. Se você pegar, em algum momento, 70% das mortes eram de pessoas acima de 65 anos, a maioria delas realmente a partir de 75. Então, houve essa estratégia que resultou bem. Então, os Estados Unidos devem voltar ao normal nesse verão, junho, agosto de 21. Esse voltar ao normal quer dizer que todas as restrições devem ser levantadas. Estima-se que 60% a 70% da população vai receber pelo menos uma dose até o final de 21%, até o final de 2021. 30% a 35% da população vai ser infectada pelo vírus até o final de 21, e isso traduz um número final de mortes de cerca de 600 mil mortes registradas até o final de 21. Essas são as projeções, esse é o melhor modelista e o que fez as melhores projeções até hoje. Esses são os gráficos, né, que ele colocou. Então, como vocês podem ver aqui, na imunidade de rebanho, que até aqui o que existia era somente derivado da infecção, que aqui está, ele vai com a vacinação, né, que começa a existir a partir daqui, no final vai ser uma divisão entre infecção e vacinação. E vai ter, essa é a curva que, mais ou menos em 5 de abril, deve haver uma inversão, onde o total de vacinados vai ser maior que o total de infecções. Até agora, ainda as infecções são maiores do que a vacinação. Um problema que existiu durante a pandemia e que não foi só nos Estados Unidos, mas eu acho que os Estados Unidos ficou muito propagado na mídia internacional, é a questão do racismo sistêmico, né? Existe na nossa sociedade, mundialmente, mas notada com a pandemia isso ficou mais evidente, mais claro, né? A questão do racismo sistêmico, do preconceito, da discriminação, da injustiça social que é feita baseada em raça, baseada em cor de pele, baseada em status socioeconômico. Isso, ultimamente, o mais famoso foi a questão do preconceito com os asiáticos. Isso foi muito forte no começo da pandemia, porque o vírus foi identificado primeiramente num país asiático e imediatamente identificaram o vírus com o asiático e houve, no começo, um preconceito muito forte, mas que continua, né? E é um fenômeno, não é novo, ele vem desde da Segunda Guerra Mundial, na verdade, desde antes disso, existindo até fatos históricos da própria Segunda Guerra Mundial, criaram campos de concentração de descendentes de asiáticos, mas que não eram asiáticos, eram americanos. Então, isso é uma questão histórica importante. A novidade é que existe realmente hoje uma reação forte da liderança nacional e local. Inclusive, esse é um exemplo de você poder comunicar atos que existam de ódio, de discriminação, para que sejam apurados. Um outro fenômeno também que ficou famoso e que foi posto evidente
para todos, de racismo sistêmico, foi a questão das vidas perdidas, né, por uma questão de cor da pele, foi chamado como Black Lives Matter, e esse aqui é o site do movimento, um movimento que impactou e mudou muito do discurso da pandemia, e aonde ficou inevitável olhar esse fenômeno não só como um fenômeno subjacente que com a pandemia passava a ser mais evidente, mas como um fenômeno que tem que ser enfrentado e resolvido pela sociedade, e parece que isso está sendo feito. A gente pode ver até pelo resultado das eleições e até mesmo pela quantidade de oportunidades e chamados que está sendo feito para os cargos oficiais, né? Esse racismo sistêmico tem consequências diretas na forma como se manifesta a pandemia. Eu acho que o que a gente chama de inequidade dentro da epidemiologia e da saúde pública, na verdade, é a febre do racismo, né? Então, você tem uma infecção e você bota a temperatura, está 40 graus, o problema não é a febre, o problema é a infecção, né? Aqui é o mesmo caso, o problema não são os números, o problema é o que esses números estão indicando. Estão indicando que existe um racismo sistêmico, histórico, arraigado na forma e estrutura política e social da sociedade e que se manifesta com dados que agora estão sendo enfrentados. Mas vocês podem ver, por exemplo, casos por 100 mil, a população indígena, né, principalmente a havaiana, é o que tem maior número de casos por 100 mil, depois os nativos índios americanos, os hispanos, a população afro-americana, os brancos e os asiáticos. Vocês veem que tem um gradiente, e aqui existe uma cultura até de origem asiática, não quer dizer que são os de origem asiática aqui, mas é uma cultura bastante importante, que eu me lembro, desde os anos 70, 80, já no Japão, na China, o pessoal usava máscara para prevenir, a gente vê nos filmes, né, aquele uso da máscara para se proteger. Quando começou a pandemia, por um preconceito e por esse racismo que está enraizado na origem social, na estrutura social, as recomendações asiáticas não foram levadas em conta. Várias autoridades simplesmente desconsideraram a prática bastante importante que existe da Ásia, né? Aqui a morte também, vocês podem ver que tem um impacto, e, na verdade, um impacto muito grande da população afro-americana e indígena aqui dos Estados Unidos. Esse é o resultado, quando você olha para a morte, a população negra morreu mais de 1,4 vezes mais do que a população branca nos Estados Unidos. Aqui está o dado, depois os indígenas, os hispanos, os havaianos ou das Ilhas Pacíficas, depois vem os brancos e aqui, por final, os asiáticos, até pelas medidas que a cultura... Esse é o dado oficial, falando de hospitalização e morte. Então, você pode ver aqui que os números são incríveis, né? 3,7 vezes para indígenas não hispanos, até 2,9 vezes para afro-americanos, quando você fala de hospitalização. Quando você fala de mortalidade também, os números são impressionantes, 2,3, 2,4. Quer dizer, é a manifestação, a febre alta, né, que está tendo de ser enfrentada. Essa é uma outra forma de mostrar, quer dizer, isso são dados já relativos à vacina. Então, você pode ver aqui que a administração da vacina, depois de 54 milhões, você vê a quantidade da população branca extremamente vacinada, e quando você começa a olhar as outras populações, você vê a baixa percentagem de população que foi vacinada, seja com uma ou com 2 doses, né? Esse também é um dado daquele site que eu disse que estavam deixando de operar, e é bastante impressionante, porque mostra... E aí existem fatores que são partes desse racismo. Algumas populações foram vítimas de serem usadas para inúmeras provas clínicas não muito éticas no passado,
e, portanto, tem uma desconfiança muito grande das medidas farmacológicas. E, portanto, rejeitam a vacina, não tanto aquele grupo do antivacina, aquele é uma outra história, é realmente por uma outra história, que é a experiência com as medidas farmacêuticas. Então, era isso que eu tinha para contribuir. Acho que eu fiquei dentro dos meus 15 minutos. Então, agradeço, espero que tenha cumprido aí com a missão. Muito obrigado pela participação e muito obrigado aos colegas de dividir essa mesa comigo. Muito prazer. Excelente, Luiz. Muito obrigada, não só por respeitar o tempo, mas principalmente pelas questões e ideias que você trouxe para nós. Eu vou passar nesse momento, então, a fala para o professor Oswaldo Artaza, e também aí com essa previsão de 15 a 20 minutos, professor. Muito obrigada. Está tendo uma interferência aqui. Ok, obrigada. Conseguimos ver a sua apresentação já, mas ainda estamos sem ouvi-lo. Muy buen día. Sí, obrigada. Disculpen por que voy a hablar en español. Mi portugués es nulo y que quiero pedir muchas disculpas por ello. Bueno, Chile antes de la pandemia tenía una expectativa de vida ya cerca de 80 años y una mortalidad infantil de 7 por 1000 nacidos vivos y un 8% de la población viviendo en pobreza. Aunque en los últimos años Chile ha tenido éxito en disminuir la pobreza, Chile no ha podido disminuir la desigualdad. Chile sigue siendo un país profundamente desigual, con grandes diferencias entre las clases sociales. Por otra parte, el gasto público en salud es bajo, es solo de 4.2% del Producto Interno Bruto, con un alto gasto de bolsillo. Un tercio del gasto en salud es gasto directo de las personas, gasto de bolsillo. Y es uno de los países de América Latina que tiene uno de los más altos gastos de bolsillo. Chile, luego de la dictadura militar, el año 1980, durante el gobierno militar de Pinochet, durante la dictadura, se realizó una reforma al sistema de salud de Chile y por lo tanto Chile tenía un Servicio Nacional de Salud creado el año 1952, 2 años después que se creara el National Health Service en Inglaterra. Durante la dictadura se promovió el desarrollo del sector privado, los seguros privados llamados ISAPRES, y hoy tenemos, heredados de esa época de 1980, un sistema de salud segmentado y fragmentado. Segmentado ya que las personas de condición socioeconómica alta están en el sistema de ISAPRES y las personas de menores recursos están en el sistema público, en el Fondo Nacional de Salud.
Es un sistema muy complejo, muy segmentado, y por otro lado, el antiguo Servicio Nacional de Salud se partió en 29 servicios regionales y la atención primaria a la salud pasó a ser administrada por los municipios y por lo tanto hay una gran dificultad para trabajar en redes integradas. El año 1990 Chile regresa a la democracia y es una salida negociada. Por lo tanto, al ser negociada, hubo muchos amarres de tipo constitucional que permitieron que el modelo de desarrollo neoliberal que se inició en los años 80 en Chile, en la época de Thatcher-Reagan, Chile fue un piloto, un experimento social de un sistema neoliberal muy extremo. Recuperada la democracia, el modelo neoliberal se mantuvo en gran medida. La población cansada con las élites y cansada con los abusos del sistema, las desigualdades, las injusticias, justo antes de la pandemia, del inicio de la pandemia, estalló una revuelta social de proporciones inéditas en nuestro país y que fue su momento cúlmine fue en octubre del año 2019. Producto de esa revuelta, los actores políticos se vieron obligados a pactar, a abrir la posibilidad para que Chile tuviera una nueva constitución. Esto es muy importante para entender cómo Chile vivió la pandemia, justo en medio de una gran revuelta de proporciones desconocidas para la historia de nuestro país. Hoy, en plena pandemia, estamos a días de una elección para los constituyentes que van a escribir nuestra nueva constitución. Y por lo tanto hemos vivido la pandemia en una crisis política y social. Y eso es imposible de separar la situación sanitaria de la situación política y social que Chile está viviendo. El comportamiento de Chile en la pandemia no ha sido buena, no estamos orgullosos, no estamos contentos. Chile ha tenido un número de casos y de fallecidos por 100.000 habitantes alto para lo que nosotros hubiéramos esperado. Y las razones son múltiples e intentaré explicarlas. Hoy día estamos viviendo un momento de una nueva alza superior a la que vivimos en el invierno del 2020, el invierno chileno. Junio y julio del 2020 tuvimos una gran alza de casos. Nunca dejamos de tener un nivel importante, nunca logramos un control de la pandemia y hoy estamos viviendo un momento más grave que la que vivimos en junio y julio del 2020. Esa es la situación actual. Evidentemente que la pandemia, como en todos los países de América Latina, no ha sido democrática. No ha afectado a todas y a todos por igual, sino que ha afectado de manera muchísimo más fuerte a las poblaciones con menos recursos, la población pobre, en la cual la mortalidad ha sido el doble y en algunos
localidades incluso el triple de los sectores con mejores condiciones económicas. La respuesta entonces ha estado mediada por una profunda inestabilidad social y política, en la cual la población, las personas, los ciudadanos, hemos perdido credibilidad y confianza en nuestras autoridades, justamente a razón de la crisis social y política. Por lo tanto, ha sido muy difícil en Chile la gobernanza de la crisis sanitaria y lograr una adecuada comunicación del riesgo y lograr un comportamiento organizado y disciplinado de la población, ya que se ha mezclado la insubordinación frente a la situación política a una insubordinación frente a las medidas sanitarias. Por lo tanto, ahí ha habido una confusión entre los temas sanitarios y los temas políticos, que ha redundado en un poco seguimiento de las instrucciones y un cumplimiento insuficiente de las medidas requeridas por parte de la autoridad. Chile tradicionalmente tenía una gran credibilidad y confianza en la autoridad sanitaria. El papel y el liderazgo de la autoridad sanitaria en Chile era alto. Producto de la crisis social y política, esa capital que tenía el país se ha perdido. La decisión que se tomó en Chile fue de hacer bloqueos parciales, hacer cuarentenas parciales por municipios, no por regiones ni completas del país. Y el foco estuvo en una respuesta biomédica y por lo tanto en asegurar un número adecuado de ventiladores mecánicos y de camas críticas. Muy tardíamente, Chile instaló a través de su atención primaria, a través del primer nivel de atención, un sistema de trazabilidad. Recién en julio del 2020 comenzó a instalarse en la atención primaria de salud un sistema de trazabilidad que hasta la fecha es insuficiente. La atención primaria fue invisibilizada, no fue vista por los tomadores de decisión, sino que la mirada y el enfoque fue en los hospitales, y en la respuesta defensiva de estar preparados para la presión por personas que requiriesen ventilación mecánica. Se tendió a priorizar las cuestiones económicas y el mantenimiento de la productividad por sobre la situación sanitaria. Y ha habido muchas críticas por una insuficiente apoyo de protección social a las familias para poder impactar en disminuir la movilidad. Las personas tuvieron, gran porcentaje de la población tuvo que seguir moviéndose o desplazándose por razones económicas, lo que generó que las medidas de bloqueo, de cuarentena o de restricción de la movilidad fueran insuficientemente cumplidas. Donde ha habido más críticas al desempeño de Chile frente a la pandemia es justamente
en la dificultad que se tuvo para informar y comunicar. Justamente por esta situación de conflicto entre autoridad, élite y ciudadanía. La pandemia en Chile la vivimos con una situación inédita en la cual el gobierno llegó a tener solo un 6% de aprobación, lo que no había sucedido jamás en nuestro país. Ni siquiera el dictador Pinochet tuvo ese tan bajo nivel de aprobación en ningún momento. El peor momento que tuvo Augusto Pinochet de aprobación popular fue de un 30%, en su peor momento. El gobierno actual llegó a tener un 6% de aprobación en medio de la pandemia, lo que para nuestro país es totalmente novedoso. Entonces eso se traduce en que la confianza en la transparencia del manejo de la información o del manejo de los datos no tuviera la solidez para generar una conducta en la población. Más bien, distintos voceros señalaban distintas opiniones y todas esas eran en competencia con la información oficial, lo que generó confusión en la población. Y por lo tanto aquí tenemos un factor de deficiencia en la gobernanza de la crisis que evidentemente explican en alguna medida nuestros resultados. Aspectos positivos. Hay que reconocer que Chile ha tenido una capacidad enorme de resiliencia y de adaptación de su sistema hospitalario para convertir camas a camas intensivas y poder contar con ventilación mecánica. Chile, a pesar de las cifras, no ha tenido que enfrentar a la fecha el dilema de tener que decidir entre uno u otra persona antes de una conexión a ventilador. En ese sentido, la respuesta hospitalaria ha sido óptima, a pesar del cansancio de los trabajadores de la salud y del agotamiento de los trabajadores de la salud. Eso es un punto a destacar, ya que el sistema hospitalario chileno tiene una gran elasticidad de respuesta. Por otra parte, hay que reconocer como un punto positivo fue la capacidad de negociación del gobierno de Chile, dado a que Chile está totalmente abierto al mundo desde una filosofía de apertura comercial que le permite gran facilidad para convenir comercialmente, lo que facilitó que Chile tenga asegurada más vacunas que población que tiene. Por otra parte, la atención primaria de la salud, el primer nivel de atención en Chile, es sólido, está presente a lo largo de toda nuestra geografía y ha tenido una capacidad increíble para vacunar con una gran, altísima rapidez. Eso explica que hoy día en Chile ya un tercio de la población, un 30% de la población ya tiene su primera dosis. Y estamos cerca de un 20% ya con su segunda dosis. Y estimamos que a junio de este año, el 80% de la población ya va a tener sus 2 dosis, lo que esperamos impacte en disminuir la presión hacia los hospitales. Finalmente, quiero señalar que
como comentarios finales, que la pandemia ha expuesto todas nuestras debilidades, todas nuestras flaquezas, y que Chile podría haber evitado muchas muertes. Y eso nos deja muchas lecciones con respecto a la importancia en salud de una adecuada gobernanza. Y es imposible una adecuada gobernanza si no hay paz social. Si Chile hubiera tenido un nivel de un nuevo contrato social, una capacidad de actuar conjuntamente, capacidad de lograr acuerdos, hubiéramos tenido confianza en nuestras autoridades, estoy seguro que las cifras hubieran sido distintas. Si Chile no hubiera vivido la pandemia en este contexto de crisis política y social, los resultados en Chile hubieran sido distintos. Y es por eso que esto que ha sucedido en Chile confirma que no es posible separar los temas sanitarios de los temas políticos sociales. La salud es sin duda una expresión, un resultado de la vida en sociedad y de las características en que la sociedad vive, comprende, entiende los fenómenos. Chile tiene que aprender mucho de esta pandemia. El proceso constituyente que estamos viviendo en Chile, a pesar de la pandemia, es una gran esperanza, es la mejor vacuna. La vacuna de verdad es la vacuna de que logremos un nuevo contrato, un nuevo pacto, que nos permita mirar los próximos años con un nivel de acuerdo con respecto a cómo entendemos en Chile vivir en sociedad. El pacto que teníamos, que fue el pacto para recuperar la democracia, el pacto de los años 90, fue un pacto que se agotó. Hay que construir un nuevo pacto en Chile para los próximos años. Sin ese pacto, vamos a vivir muy mal cualquier situación sanitaria. Y eso es lo que yo hoy, con mucha humildad, y disculpen que lo haya hecho en español, quería de todo corazón compartir con ustedes. Muchas gracias. Muitas graças, professor Osvaldo. Muito bom ouvi-lo, e apesar das notícias não serem as melhores, mas vamos em frente. Eu vou passar agora para a professora Adeline, já fazendo uma correção, que eu falei que ela fez o pós-doutorado na Universidade de Barcelona. Na verdade, é uma outra universidade que estava com uma sigla que eu desconhecia, a Universidade das Ilhas Baleares. Muito obrigada, Adeline, já passo para você a palavra. Seja bem-vinda também a essa mesa. Bom, eu que agradeço. É muito bom poder falar, né, depois dos colegas que me antecederam. Eu vou aqui compartilhar, então, a apresentação. Enfim, vou trazer aqui os resultados preliminares de um projeto de pesquisa que está em andamento, intitulado Sistemas de Saúde no Enfrentamento à Covid-19, Experiências de Vigilância e Atenção à Saúde em Perspectiva Comparada. Esse projeto ele vem sendo construído no âmbito do Observatório Covid-19 da Fiocruz e vem sendo construído a muitas mãos. Então, quero destacar aqui, né, meus colegas de coordenação, Cristiane Vieira e Carlos Machado, e também todos os colegas da equipe, já agradecendo, né, o trabalho do Cláudio, da Isabel, da Luana, da Lúcia, da Luciana, da Fátima, da Michele, do Sebastião e da Sueli. Muito obrigada. O objetivo geral do estudo é analisar as configurações institucionais e a resposta dos sistemas de saúde de alguns países selecionados no âmbito da vigilância e na sua articulação com a atenção à saúde no contexto da pandemia de Covid-19,
visando extrair lições para o fortalecimento dos sistemas públicos. O método de estudo utilizado é o estudo de casos múltiplos em perspectiva comparada, tendo como foco a organização e resposta dos sistemas de saúde à Covid-19, considerando de maneira especial o modelo e as estratégias de vigilância e atenção à saúde. Foram selecionados no âmbito desse estudo 9 países, 2 países na Ásia, China e Coreia do Sul, 3 países na Europa, Alemanha, Reino Unido e Espanha, e 4 países nas Américas, Brasil, México, Argentina e Canadá. A seleção desses países tem a ver com critérios bastante variados, a combinação de alguns critérios, né, a representatividade de diferentes regiões do mundo, países populosos e também extensos, o número de casos e óbitos por Covid-19, o quanto eles foram afetados, países que foram bastante afetados nessa pandemia, e os diferentes padrões de atuação do Estado na resposta à pandemia, que gerou aí ao longo do tempo diferentes capacidades de resposta. Vou apresentar aqui os eixos de análise que têm conduzido esse estudo, né? São 2 eixos de análise bastante dedicados, bastante voltados para a configuração desses sistemas de saúde antes da pandemia. Então, num primeiro momento, compreender o contexto de cada um dos países, isso inclui o contexto político, social e econômico, e o contexto e as características dos sistemas de saúde, os modelos de sistema de saúde, o papel e organização do Estado na saúde, e também compreender a organização prévia da vigilância e da atenção à saúde, no seu marco legal institucional, na distribuição das responsabilidades, na experiência prévia de organização de redes e sistemas de resposta rápida. Um outro eixo, enfim, não poderia ser diferente, compreender a evolução da pandemia de Covid no país, né, com destaque aí para a temporalidade, que é variada entre os países e entre as regiões. E um eixo que é o coração central do estudo, que é a resposta dos sistemas de saúde no enfrentamento à pandemia. E aqui eu quero destacar alguns componentes desse eixo: a governança e a coordenação, as estratégias de vigilância e atenção à saúde implementadas, mais especificamente os tipos de ação de vigilância, a forma como os serviços de saúde se organizaram e a articulação do setor saúde com medidas suprassetoriais e com o desenvolvimento científico e tecnológico, distribuição de insumos e a capacitação de profissionais. Espera-se, com isso, identificar condicionantes, aspectos positivos e limites das estratégias adotadas para o controle da pandemia e extrair lições e aspectos críticos que sirvam para o fortalecimento da vigilância e da atenção em sistemas públicos de saúde. Como técnicas de pesquisa foram utilizadas a revisão bibliográfica, análise documental e análise de dados secundários disponíveis em um conjunto de fontes de pesquisa dos sites e dados oficiais dos governos dos países e também sistemas de informação de análise comparada e de organizações multinacionais, multilaterais e organizações acadêmicas. Esse quadro, ele tenta trazer, ele expressa um retrato da situação epidemiológica nos países estudados. Então, queria destacar aqui, por exemplo, com relação ao total de casos por milhão de habitantes, os dados foram extraídos do site Awarding Data e foram extraídos no dia 22 de março, então eles englobam desde o início da pandemia até agora, o dia 22 de março de 2021, e eles expressam um pouco como, né, a pandemia tem afetado cada um dos países analisados e essas regiões. Então, quero destacar, por exemplo, no conjunto dos países asiáticos, China e Coreia do Sul, né, eles são aqueles que expressam aqui o menor total de casos e de óbitos por milhão de habitantes, a Coreia do Sul se destacando pela menor letalidade dentre os países estudados. As altas cifras de total de casos e óbitos por milhão de habitantes dos países europeus, né, com destaque para o caso do Reino Unido, que dentro do conjunto de países estudados apresenta o maior total de óbitos por milhão de habitantes, e a Espanha o maior total de casos por milhão de habitantes. E na região das Américas, enfim, nossos países bastante afetados também, Brasil, Argentina, México. No caso do México, quero destacar a alta letalidade, que tem sido uma constante nesses últimos meses e que pode expressar uma subnotificação do número de casos, quando a gente analisa essa relação entre casos e óbitos.
Enfim, e um outro aspecto desse quadro que eu gostaria de destacar, com relação à média diária, né, a média móvel de casos e óbitos, que expressa um pouco como está a pandemia neste momento, então a situação dramática e preocupante do caso brasileiro, né, com uma média diária de novos casos e novos óbitos bastante alta no contexto da região das Américas e dos outros países estudados. Vou trazer aqui alguns gráficos que expressam a média diária de óbitos por Covid-19 para cada região estudada. Então, nesse primeiro gráfico, temos Coreia do Sul e China, e a gente pode observar aqui, por exemplo, as ondas, né, os picos de óbitos, né, no início da pandemia e agora, nessa segunda onda, sobretudo na Coreia do Sul, no início desse ano, mas relativa estabilidade na China. Isso tem muito a ver com as medidas de controle que foram implementadas nesses países, uma temporalidade bem limitada, né, bem delimitada. O mesmo pode se ver nos casos europeus analisados, com uma intensidade bastante mais alta, né? Destaco aqui o alto número de óbitos por Covid-19 na Espanha, na primeira onda, né? Nos primeiros meses do ano passado, e na Inglaterra, agora, nesse segundo momento. E aqui são a média móvel de óbitos na região das Américas, né? Enfim, quero destacar o Brasil, né, que dentre os países estudados está aí nessa curva ascendente, né, de número de óbitos. Nós já atingimos cifras bastante altas de óbitos por dia, né, já estamos em torno de 3 mil óbitos por dia e em ritmo crescente, o que é bastante preocupante. Esse gráfico traz a taxa de letalidade dos países estudados ao longo desse período de um ano. Então, uma coisa que a gente pode observar aqui é a alta letalidade, né, no início do enfrentamento da pandemia, o que reflete muito, né, aquele primeiro momento, as dificuldades para notificação, para identificação, para o tratamento adequado. Na maioria dos países, essa letalidade cai nesse segundo momento, né, ainda que as segundas ondas nos diferentes países sejam bastante intensas. E aí destacar o caso do México, que tem se mantido já de meados do ano passado, numa taxa de letalidade bastante alta, que pode ter a ver com uma subnotificação de casos. Esse gráfico traz os testes realizados por caso confirmado, e aqui eu quero destacar apenas a informação relacionada à Coreia do Sul. Essa linha azul que se destaca aqui em janeiro do ano passado é a quantidade de testes que a Coreia do Sul realizava por caso confirmado, expressando, né, uma importante estratégia desse país de testagem massiva para o controle da propagação da epidemia. E nesse segundo gráfico, que mostra a situação atual das doses da vacinação, né, a média de doses de vacina aplicadas, destacar o caso do Reino Unido, né, que tem investido muito nessa estratégia para conseguir controlar, né, e tem conseguido já reduzir de maneira substantiva o número de novos casos e óbitos. Enfim, vou trazer aqui alguns resultados preliminares sobre alguns pontos que se destacam, né, na análise, no enfrentamento, na resposta dos sistemas de saúde nos países asiáticos e europeus. Nós optamos por abordar nessa apresentação essas duas regiões também em função do tempo, porque já temos colegas que trabalharam, né, outros países da região das Américas. Enfim, falando de China e Coreia do Sul, o que a gente pode destacar inicialmente, né? São dois países que têm sido considerados bem-sucedidos no controle da propagação da epidemia e que investiram fortemente em tecnologias digitais, no uso de novas tecnologias para alcançar esse controle. No caso da China, se destaca uma forte governança e coordenação nacional das políticas sanitárias, sociais e econômicas de maneira articulada, a contenção do foco da epidemia com monitoramento ostensivo da situação epidemiológica por território e província e manutenção das medidas de distanciamento físico ao longo de todo o tempo. A vigilância ativa e passiva é um outro ponto que se destaca. Na primeira onda, todos os residentes de Wuhan receberam visitas domiciliares para um rastreamento bastante amplo de novos casos.
medidas de amplo rastreamento e testagem sobre que critérios e coordenação nacional têm sido levados a cabo ao longo de todo o período. A coordenação nacional aí é um aspecto que se destaca. A China já tinha uma experiência prévia na estrutura de uma rede de vigilância que conecta o Ministério da Saúde com os departamentos de saúde pública das distintas províncias e os serviços de saúde, e isso é um ponto importante para conseguir fazer um controle efetivo, né, essa relação, essa articulação entre as medidas de controle, de restrição da mobilidade e as estratégias de vigilância que têm sido colocadas em marcha. Outro ponto que se destaca é o alto investimento do governo central para a expansão da assistência à saúde e a produção nacional de equipamentos e insumos, né? Isso reflete a capacidade desse Estado de planejar e de investir, né? Uma alta capacidade estatal na realização disso. Creio que todos nós nos lembramos das imagens, né, dos novos hospitais sendo construídos na China no início do ano passado. Foram mais de 12 mil leitos clínicos e 2.600 leitos de UTI que foram construídos na região de Hubei e Wuhan. E isso se beneficia de uma indústria nacional, né, que dá suporte para que esse investimento, essa estrutura possa ser feita. Um investimento em pesquisa para o mapeamento genético, desenvolvimento de testes diagnósticos e vacinas, e há que se reconhecer como um ponto fraco da experiência do caso chinês as dificuldades dos profissionais de saúde em comunicar os primeiros casos às autoridades sanitárias e a provável subnotificação de casos no início da pandemia, que influencia ainda hoje a taxa de letalidade chinesa. No caso da Coreia do Sul, gostaria de destacar, em primeiro lugar, também uma estratégia, uma estrutura de governança em saúde bastante eficiente, com parceria com a sociedade civil e aí com as universidades também. A Coreia do Sul também é um país que tem experiência prévia na resposta a emergências sanitárias. Na última emergência, o resultado da última emergência enfrentada foi a reforma do Sistema Nacional de Resposta a Emergências de Saúde Pública e a reorganização do sistema de saúde, o que também contribuiu para uma conscientização das autoridades de saúde e da população sobre a importância da resposta rápida. Para o controle da propagação e nas estratégias de vigilância, a Coreia é um dos casos que mais usou tecnologias digitais, mas é um país que tem isso na sua estrutura, inclusive na sua estrutura econômica, né? E que realizou testagem em massa, com estações de testagem drive-thru e walking-thru, né, espalhadas pelas grandes cidades. A Coreia também se beneficia de um sistema de saúde robusto e já com uma experiência prévia em digitalização. Quero trazer aqui agora alguns pontos de destaque dos casos estudados na Europa, Alemanha, Reino Unido e Espanha. Alemanha, Reino Unido e Espanha estão entre os casos mais afetados pela Covid-19 naquele momento, né, em que o epicentro da pandemia, né, foi deslocado da China para a Europa, né. São países bastante afetados em número de casos e em número de óbitos também, mas com diferenças significativas entre eles, né? A Alemanha segue, ao longo de todo esse tempo, mantendo um número de óbitos mais baixo que os países vizinhos, o que provavelmente está relacionado à sua experiência prévia também em respostas a emergências sanitárias, e a capacidade de vigilância genômica, mapeamento genético e testagem, né? A identificação precoce, a subnotificação inicial na Alemanha foi mais baixa do que nos países vizinhos ali na Europa. No caso alemão, se destaca também a governança federativa e uma liderança nacional da resposta, articulando políticas setoriais e políticas sociais e econômicas, o que foi muito importante. No âmbito da governança federativa, eu quero destacar não só a liderança da chanceler, né, Angela Merkel, que foi muito importante, mas a articulação do executivo federal com os executivos dos estados no âmbito do Conselho Federal. O Conselho Federal é uma estrutura da Federação Alemã que foi amplamente utilizada para a governança dessa crise, né, também articulado com o parlamento. Então, as estruturas da federação amplamente utilizadas para promover uma governança e uma coordenação nacional da resposta à crise. Como eu citei, a Alemanha possui uma experiência prévia
com redes e sistemas de vigilância de informações, sentinela, sindrômica, hospitalar e laboratorial instituídos. Foram identificadas falhas nesse sistema ao longo desse último ano, e uma das medidas que têm sido colocadas em marcha já é de revisão e de atualização dos mesmos. O uso de recursos tecnológicos digitais também foi feito, mas de uma maneira muito menos intensa do que nos países asiáticos. No que se diz respeito à vigilância e controle da propagação da epidemia, é muito importante destacar o papel de uma autoridade de saúde pública, um Instituto de Saúde Pública alemão vinculado ao Ministério da Saúde, que é o Instituto Robert Koch, que assume essa função de articulação com os departamentos de saúde pública estaduais e distritais locais, na coordenação das medidas de controle e das medidas de vigilância em saúde. É um país que utilizou também do confinamento comunitário em diferentes graus, a depender da situação epidemiológica, acompanhado de medidas de apoio social e econômico, que realizou também grandes investimentos em pesquisa e produção nacional. A presença de uma indústria nacional também beneficia a resposta alemã. E entre os pontos fracos se pode citar a flexibilização das medidas de restrição da mobilidade e o incentivo à circulação durante as férias de verão, que provavelmente está relacionado a uma segunda onda bastante intensa, né? E as diferenças regionais e limitações dos sistemas de vigilância que precisam ser melhor tratadas, né, no âmbito nacional. No caso do Reino Unido, o Reino Unido se destaca entre esse conjunto de países por uma influência não positiva da esfera política na resposta à crise lá no seu início, né, no início do ano passado, existia uma postura negacionista do primeiro-ministro, e o Reino Unido foi um dos últimos países da União Europeia a adotar as medidas de controle da propagação da epidemia, né, o que promoveu o atraso das medidas de contenção na primeira onda, e que gerou um impacto para o quanto esse país foi afetado. Mais tardiamente, ele também se valeu do confinamento comunitário e do distanciamento físico. O Reino Unido é um país que se destaca no âmbito da vigilância, por uma vigilância genômica ampla. A capacidade de testagem também foi extremamente ampliada. Nesse momento agora, né, no início desse ano, é um dos países que mais testa. E um alto investimento na vacinação também, nesse momento, é o país que tem mais investido na vacinação. Tem um alto investimento em pesquisa e uma relação colaborativa extremamente importante entre o sistema de saúde, as universidades e a indústria. Possui um sistema de saúde robusto, com uma PS forte e abrangente, que também é um dos pontos fortes e de destaque da capacidade de resposta desse país. Com relação à Espanha, né, a Espanha foi um dos países bastante afetados. Quero destacar, enfim, eu estava na Espanha no início dessa pandemia, e uma das coisas que se reconhece é que houve uma falha do sistema de alerta precoce, com uma subnotificação e identificação tardia dos primeiros casos, o que gerou uma primeira onda muito intensa, com baixa resiliência do Sistema Nacional de Saúde para dar resposta, então um colapso muito importante do sistema hospitalar naquele primeiro momento, em meados de março. Os surtos em residências de anciãos que não conseguiram ser efetivamente tratados, falta de EPI e de testes, né? Aquele primeiro momento foi um momento bastante complicado. Mas, diante dessa análise, houve um reconhecimento da gravidade da crise por parte do governo central e dos governos regionais, né, dos governos das comunidades autônomas, que estabeleceram desde então uma governança intergovernamental e intersetorial extremamente relevante para dar resposta a essa crise. Então, houve um investimento muito alto na ampliação da estrutura hospitalar, o número de leitos de UTI foi ampliado em cerca de 75%, foram implementadas medidas de controle da propagação da epidemia bastante rígidas, né, um confinamento comunitário, um lockdown de 50 dias, assim como na Alemanha, que de fato logrou reduzir a transmissão comunitária. As medidas de apoio social e econômico também se destacam no caso espanhol, né, que aprovou no final de maio a renda mínima vital, por meio da qual mais de 850 mil famílias têm sido atendidas. Essa compreensão
da necessidade de fortalecimento do sistema de saúde e de proteção social parece estar presente no conjunto de resposta feito por esse país. Enfim, com relação à vigilância, né, num primeiro momento, a APS não esteve presente naquele primeiro momento do colapso, só a partir de maio, quando já se controlava a primeira onda, é que a APS volta a assumir um papel de protagonismo na resposta, aí de bastante articuladas estratégias de vigilância passiva que foram implementadas sob coordenação nacional, e também foi feito, a partir de então, investimento em práticas inovadoras e manejo de Big Data e vigilância digital. De qualquer maneira, ainda são residuais se comparados a algumas outras experiências, sobretudo as asiáticas. Enfim, para concluir, algumas lições aprendidas que podem ser extraídas dos casos estudados são, em primeiro lugar, que a crise gerada pela Covid, ela é uma crise multidimensional e, portanto, ela precisa de respostas que sejam articuladas, né, nos diferentes setores, ou seja, a resposta sanitária, a resposta social e a resposta econômica articulada, né. Então, é importante que sejam implementadas medidas de controle da propagação da epidemia, as velhas medidas conhecidas do campo da saúde pública, isolamento, quarentena e distanciamento físico ou confinamento comunitário, diante de análise da situação epidemiológica, a partir de critérios nacionais, né, que possam, de fato, gerar, tentar minimizar as desigualdades existentes entre os territórios, o fortalecimento do sistema de saúde e de vigilância, que vão ser a linha de frente de resposta à emergência sanitária, o apoio social e econômico, com atenção aos mais vulneráveis, aos trabalhadores e ao tecido produtivo, né, aqui já dizendo que é falsa a dicotomia entre saúde e economia, que, na verdade, a resposta ela precisa ser articulada, e outro aspecto extremamente importante, as informações, comunicação e participação da sociedade, né, que precisa estar informada para participar e para atuar no âmbito dessa pandemia. Um outro ponto de destaque é a governança e coordenação nacional. A liderança e essa governança e coordenação nacional vai ser favorecida por alguns aspectos. A liderança e a construção de um plano nacional, as estruturas de coordenação entre esferas de governo e setores, e a negociação e diálogo com a sociedade, trabalhadores e empresários. Isso tem sido considerado um aspecto diferencial que favorece a resposta dos países em casos de emergências sanitárias. Alguns condicionantes estruturais puderam ser identificados: a estrutura do sistema de saúde, a disponibilidade de trabalhadores, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e a capacidade nacional de produção e provisão de insumos. E aí é muito importante destacar a necessidade do investimento público nessas áreas em curto, médio e longo prazos, que é uma outra maneira da gente se preparar, né, para essa e para futuras emergências sanitárias. As políticas nacionais de resposta à crise são fundamentais, são vitais, mas não prescindem de cooperações globais, dada a magnitude da crise vivida. E aqui a gente apresenta alguns componentes estratégicos para a resposta a emergências sanitárias, né? Componentes esses que devem ser fortalecidos para que a gente tenha sistemas públicos de saúde mais fortes, mais resilientes no enfrentamento a emergências sanitárias. Então, a articulação entre informações, serviços e laboratórios de referência, produção e disponibilidade de insumos e ambiente, na relação com a logística, a comunicação com a sociedade, a capacitação dos trabalhadores e a pesquisa e inovação. É isso, muitíssimo obrigada. Obrigada, Deline. Vou passar imediatamente a palavra à professora Monique, considerando também já o nosso tempo. Monique, muito obrigada, seja bem-vinda também, novamente. Bom dia, vocês conseguem ver minha projeção? Um minutinho. Eu acho que ela não está. Sim, já está. Pronto, agora está em tela cheia. Bom dia a todos os presentes, professora Tatiana Vargas, coordenadora dessa sessão, estimados colegas de mesa, todos aqueles que nos acompanham nessa transmissão. Eu sou Monique Esperidião, sou professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, integrante do Observatório de Análise Política em Saúde,
Eu queria começar agradecendo e parabenizando a coordenação do evento, né, pela realização desse importante congresso, nesse momento dramático que atravessamos em nosso país. Agradecer a Tatiana e também a professora Cristiane pela organização dessa mesa, né, esteve muito empenhada, a professora Cristiane Vieira. Nós falamos com o sentimento dos brasileiros, né, que perderam quase 30 mil mortes em nosso país, então eu também queria começar expressando solidariedade pelas famílias, né, e também aos profissionais de saúde. Bom, eu vou apresentar o projeto Análise Comparada de Sistemas de Saúde e a Resposta à Covid-19, também um projeto em andamento, resultados preliminares. Esse projeto ele é coordenado pela professora Lígia Maria Vieira da Silva, por mim também, que tenho acompanhado. Ele integra o estudo Análise de Modelos e Estratégias de Vigilância em Saúde na Pandemia, financiado pelo CNPq e coordenado pela professora Isabela Pinto. Mas eu quero especialmente destacar a equipe do projeto, né, que é quem produziu esses dados preliminares que eu vou apresentar. Então, aqui eu queria estar destacando as colegas Catarina Soares, Catarina Matos, Carla Bastos, Deise Matos, Denise Nogueira, Gerlúcia Alves Pontes, professor Jair Nilson Paim, que também nos auxilia, Jamaci Costa, Lívia Silva Angeli, apresentou ontem um dos casos, Maria Clara Guimarães, Meusexete Vasco, Morena Rezende, Rosana Lopes, Sandra Garrido de Barros, Cici Santana, Sônia Cristina Lima Chaves, Thaís Regis Aranha Rossi. Então, é um grupo grande que integra pesquisadores e integra também mestrandos nessa nossa cooperação. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Opa! Bom, vocês conseguem ver. A crise sanitária, né, que vivemos tensionou os sistemas de saúde em todo o mundo. A gestão da crise envolve, né, tem envolvido o campo político, o campo do poder, mundo afora, uma vez que se trata de uma crise com múltiplas dimensões, como a econômica, a política, social, né, além de sanitária em muitos países. As respostas foram variadas, né, implementadas em diferentes graus e de modo gradual nos vários países e têm sido estudadas intensamente sob diversos ângulos. Os resultados observados provavelmente dependem de aspectos socioeconômicos, culturais, de características dos sistemas políticos e de saúde, bem como dos aspectos que envolvem a sua implementação e a efetividade das medidas. Os estudos comparados permitem compreender as razões para o sucesso no controle da pandemia, assim como aprender com seus erros, né, tendo em vista extrair lições para a pandemia atual, para a situação de recrudescimento que vivemos em muitos países, e também para as pandemias futuras já anunciadas. Então, esse projeto tem como pergunta de investigação: qual a relação entre os sistemas de saúde e a resposta à pandemia Covid nos diversos países, em particular, como a organização da vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, contribui para a resposta. A gente está trabalhando com estudos de casos, né? São 3 fases do projeto, 2 fases, perdão. Então, a primeira fase, estudos de caso por meio de uma revisão integrativa e também complementadas, né, com informações e dados sobre esses países, o detalhe em seguida, e uma segunda fase, que é uma análise comparativa propriamente dita, né, para o qual a gente tem aí uma matriz preliminar. Então, nessa primeira fase, eu queria só destacar um pouco da seleção de países. Nós estamos muito próximas, viu, Adeline? A gente selecionou inicialmente 12 países, né, considerando os casos de sucesso e insucesso. Essa classificação do sucesso e do insucesso foi referente à primeira onda, isso é importante destacar. Então, portanto, com a evolução dinâmica e com o prolongamento da pandemia, né, e a chegada da segunda onda, será necessário fazer uma reclassificação dos casos. E claro que a gente também considerou haver disponibilidade de informações sobre testagem, casos, óbitos, né, e sobre as medidas adotadas na literatura internacional.
foram definidos como casos de sucesso, os países que conseguiram conter a primeira onda, né, mitigar a epidemia sem o colapso dos serviços, né, no menor tempo relativo de tempo, esse aspecto que a gente vem chamando como achatamento da curva, né, e neste momento foram selecionados Portugal, ainda sendo um caso de sucesso naquele momento, Coreia do Sul, China, Alemanha, Canadá, Nova Zelândia, né. Como casos de insucesso, os países que não conseguiram conter nem mitigar de forma compatível com a capacidade de atendimento da sua rede hospitalar, portanto, que chegou ao colapso, né, teve aí uma taxa elevada de ocupação dos leitos UTI. Esses países foram, então, naquele momento, França, Reino Unido, Espanha, Itália, Estados Unidos e Suécia. Nós adicionamos depois Cuba, né, que tem sido uma experiência exitosa, mas muito pouco divulgada, né, por razões conhecidas, o Vietnã, também um caso de sucesso, e países da América Latina, de momento Argentina e Uruguai, né, então corresponde aqui a trabalhos de mestrado, né, que vão fazer estudos de caso em profundidade. Então, a gente está aqui agora com mais ou menos 16 países, não é? Desculpem. Bom, então, para a revisão integrativa, a gente trabalha especialmente com 3 bases de dados, a PubMed, Science Direct e o portal de periódicos da CAPES, que acaba sendo a nossa entrada de acesso a essas bases. A combinação de descritores envolveu para todos, né? Health System, National Response, Surveillance, associado aos termos Covid-19 alguma variação, e aos países de referência, né? O período da nossa busca, ele integra o primeiro ano, que é o ano de 2020, de janeiro a dezembro, e uma segunda retomada agora de janeiro de 2021 até junho de 2021. Os resultados que eu trago, por sua vez, eles estão aí referidos ao ano ainda de 2020, né, com alguma atualização. E nós começamos o nosso trabalho com 2 casos pilotos, né? Então, o caso da Coreia do Sul e o caso de Portugal, que eu vou estar apresentando muito brevemente e focado nas medidas adotadas. Aqui um pouco das fontes adicionais de busca, elas são essenciais, né? Além do trabalho da revisão integrativa, então, para os 2 países que eu mencionei, que são os nossos pilotos, Portugal e Coreia do Sul, um conjunto de informações que tem a ver com a caracterização do país, com o estudo, né, dos sistemas de saúde e vigilância nesses países, então documentos, fontes oficiais, bases internacionais de comparação, enfim. Bom, a nossa matriz preliminar, ela é uma matriz que tem elementos mais operacionais, mas que tem incorporado, né, de forma crescente, elementos, digamos, mais teóricos, mais analíticos, que vai permitir, digamos, a interpretação dos dados e a construção, né, da hipótese de trabalho, enfim. Então, eu vou citar aqui como a gente vem fazendo até agora, né? Então, são dados do país, indicadores demográficos desse país, indicadores selecionados de saúde para conhecer as condições de vida dessa população e do que adoece, do que morre, né? Especialmente aí identificando as principais causas de morte e adoecimento em cada país, ele vai variar. Características do Estado e do governo, também do sistema de proteção social, características dos sistemas de saúde, né? Então, modelo adotado, organização, infraestrutura, como se dá a combinação dos arranjos institucionais e organizacionais na prestação de serviço, quanto modelo de atenção, modelo de vigilância, o financiamento, um tópico específico sobre a resposta à epidemia de Covid, então isso inclui desde a coordenação e a direção da resposta, as medidas adotadas à Covid-19, incluindo estratégias de comunicação de risco, as medidas adotadas frente à população, as medidas de vigilância, prevenção e controle de riscos e danos, os níveis de alerta acionados, né? Se o país segue ou não as recomendações da OMS, distanciamento social e várias estratégias não farmacológicas, as estratégias de testagem, né, as medidas adotadas nos pontos de entrada, e incluímos recentemente a vigilância laboratorial genética ou vigilância genômica, né, considerando aí a questão das variantes e da segunda onda. Também aqui ainda atenção aos casos, as políticas compensatórias, fiscais, monetárias, socioeconômicas, de proteção social para populações em situações de vulnerabilidade, né? Outras medidas adotadas, particularidades do país, a relação entre recursos antes e depois das medidas adotadas, né?
E, finalmente, a evolução da epidemia no país. Então, nós temos aqui um conjunto de indicadores selecionados. Eu trouxe apenas aqui as dimensões centrais da nossa matriz. E, finalmente, estratégia de flexibilização, né? Critérios da chamada reabertura. Então, considerando que nós selecionamos países, como eu disse de início, né, que haviam superado a primeira onda e já se preparavam para o desconfinamento, para a reabertura, né? Sobretudo, então, como vocês viram, assim como o trabalho da Adeline, países europeus e países asiáticos. Então, o resultado que eu vou trazer, né, ele está publicado em um dos nossos boletins, o segundo boletim da nossa rede, chamado Observa Covid, publicado em outubro de 2020. Esse informativo traz as medidas adotadas em Portugal e na Coreia para controle da pandemia e apresenta a recomendação. Está publicado aqui nesse link, quem tiver interesse depois pode acessar. E essa é uma das importantes iniciativas nossas, né, de tentar dialogar diretamente com os tomadores de decisão, não só com os pares, de forma que a nossa apresentação aqui no Congresso é importante, essa é uma característica da nossa área, né? Então, temos gestores, temos as entidades, temos aqui os colegas, e essa é a nossa ideia, poder estar trocando, né, aprendendo com vocês. Desde já, agradecendo pelas apresentações que me antecederam, muito interessantes. Bom, então eu vou falar aqui da resposta da Coreia do Sul. O nomezinho de Thaís e da equipe não está aparecendo, vocês me desculpem, vocês estão vendo? Aqui para mim está com uma certa, tá meio borradinho. Então, esse trabalho feito pela Thaís, Catarina e Gerlúcia. Bom, aqui eu trouxe uma rápida informação geral para situar a Coreia do Sul, né, especialmente aqui destacando uma democracia representativa, presidencialista, né, e locais exercidos por representantes eleitos. Ela tem um percentual de 65 anos que vem aumentando, tornando-se um país, né, envelhecido também, atribuído às baixas taxas de natalidade ao aumento da expectativa de vida da população em 82,7 anos, né, aqui para você ver. Uma base só citando a especificidade. Para mim, tá bom. Mas eu vou continuar. Posso continuar, Tatiana? Estou com um retorno aqui. Tem uma microfonia aqui, não sei o que pode estar acontecendo, mas vamos ver se só em alguns pequenos momentos, começou agora. Tá bom. Então, qual a especificidade do caso sul-coreano, né? A Adeline trouxe aqui para a gente a resposta da Coreia do Sul, ela vem sendo apontada, vem sendo documentada, estudada como uma resposta bem-sucedida, né? Isso está aí nos trabalhos anteriores, né? Hoje a gente tem um número de 1.707 mortes, né? Nesse mais de um ano de pandemia. Durante os 2 primeiros meses da pandemia, a República da Coreia alcançou o segundo maior número de casos da doença, comparado com outros países. E então veio essa rápida resposta no achatamento à curva, né? Então, a redução da incidência de novos casos e a manutenção de uma baixa letalidade, né? E isso, no primeiro momento, sem o fechamento de fronteiras, né, e dos estabelecimentos comerciais e da vida social em geral, fez desse país um caso interessante para análise. Então, a gente tem aqui referências que vão dizer que a Coreia do Sul se revelou interessante porque controlou a pandemia, né, inicialmente sem um lockdown, né, ainda mais um lockdown rigoroso, como a gente viu os países europeus adotarem, né. Então, esses elementos são muito importantes quando a gente considera os impactos econômicos, né, e na vida mental, na saúde mental das pessoas decorrente da situação do isolamento social e dos isolamentos prolongados. O sistema coreano é formado por 2 subsistemas, né? Então, é um subsistema com seguro-saúde, com gerenciamento público por uma única seguradora, financiado com recursos privados, né? O National Health Insurance Corporation, e com a cobertura de 96% da população, né? Esse seguro-saúde adota um modelo de prestação de saúde centrado na compra de serviços dos prestadores privados, né?
E há ainda um substantivo componente de coparticipação dos usuários no seguro-saúde, né? Então, sistema privado. E um subsistema com financiamento público por meio de impostos, né? Que é o chamado Programa de Saúde Pública, Medical Aid, voltado para a população mais pobre, que cobre aí 4% da população. Importante destacar, no componente da infraestrutura desse sistema, a gente percebe uma de lei em torno de 8 mil habitantes. Né? Monique. Oi, Tatiana. Monique, veja se você colocando o fone melhora, porque está dando de novo uma microfonia e às vezes a gente perde uma palavrinha ou outra sua. Veja se você consegue. Foi uma sugestão que recebi aqui. Esse fone, não, assim, você fala em relação ao microfone, né? Botar o fone novo, esse fone que fica ligado. No... Veja se melhora. Desculpa te interromper, mas é porque senão a gente perde partes importantes às vezes que você fala. Espera ainda, é porque eu não tenho microfone aqui, Tatiana, então eu não sei se vai ajudar, certo? Fone de ouvido, ele não é um microfone, desculpa. Entendi. Problema. Esse fone, eles estão me dizendo que esse fone tem microfone, e ele vem com microfone. Então, vocês me ajudam. Nós e as tecnologias. Mas esse é um dos nossos menores problemas hoje, né? Exatamente. Não é? Só para ficar com qualidade a sua apresentação. Veja lá. Vou deixar aqui meu áudio. A gente pede só um pouquinho de paciência do público. A gente vai voltar já. Agora você liga normalmente o seu fone. Pronto, você Isso. consegue ouvir melhor? Sim, estamos te ouvindo. Vamos ver se melhora. Agora você desligou, tem que ligar isso. Desligou, ligou. Sim. Pronto, então vamos lá. Então, eu falava aqui muito brevemente de como se organiza o sistema de saúde sul-coreano, com esses dois subsistemas, né, e chamando a atenção especialmente para o National Health Insurance Corporation, que é, né, digamos assim, esse componente aí da única seguradora, né, privada. Para o controle de doenças, o país possui uma estrutura vinculada ao Ministério da Saúde e Bem-Estar, que é o Korea Center for Disease Control and Prevention, chamado KCDC, né, e realiza a investigação de surtos, produz informações epidemiológicas e a inteligência epidemiológica do país. Conseguindo passar. Vamos lá. Como a Coreia do Sul respondeu à pandemia de Covid-19? Então, o primeiro nível de alerta foi acionado em 3 de janeiro de 2020, vejam logo no início, a notificação dos primeiros casos de Covid na China. O primeiro caso, né, ocorreu em 19 de janeiro, tem aí uma variação, alguns vão dizer 20 de janeiro. O governo coreano, por meio do Ministério da Saúde e Bem-Estar, assumiu uma pronta resposta, né, baseada em dados epidemiológicos, apoiada na ciência. A gente pode dizer que, e a Adeline já trouxe, né, uma coordenação nacional organizada, orientada para outros ministérios, né, então com articulação aí intersetorial e intraministerial. Essa coordenação, então, envolveu o escritório do primeiro-ministro, o Ministério da Assistência Social, né, além do Ministério de Saúde e Bem-Estar, o KCDC, envolveu também os governos provinciais e metropolitanos, e foi instalada a Central de Contramedidas de Segurança e Desastre. Então, esse elemento aqui é bastante importante, já sublinhado na apresentação anterior. Eles elaboraram o Plano Nacional de Gestão das Doenças Infecciosas e a elaboração dos planos de execução também por governos locais. A abordagem se deu com 2 frentes, 2 linhas, né? Então, a resposta de saúde pública, propriamente, a fim de prevenir e detectar as novas infecções, e uma resposta clínica para gerenciar os casos. Aí também já foi apontado essa robustez do sistema, né? Como eu trouxe também elementos da infraestrutura que favoreceram bastante.
Bom, a destinação de recursos para o enfrentamento da epidemia no país também foi uma resposta importante, né? Então, o orçamento cerca de 14,4% do PIB em dólares e a implantação de políticas compensatórias para as empresas e trabalhadores. Então, a adoção de um conjunto de medidas compensatórias de proteção social, né? Medidas de mitigação da pandemia e seus efeitos econômicos, fiscais e para a redução aí da exposição dos trabalhadores, né? Destaca-se em especial o chamado projeto Korean New Deal, né? Com esse plano aí para novos empregos em 2025. Então, perdão, faltou esse aqui. Como se organizou, particularmente, a vigilância em saúde, tá? Então, aqui é importante também destacar algo que tem sido sublinhado como um elemento importante que pode favorecer o sucesso da Coreia, que é a experiência adquirida na epidemia de MERS e em epidemias anteriores, né? Com reforma do sistema de enfrentamento às doenças infecciosas após um amplo debate nacional que aconteceu em 2015. No que diz respeito à vigilância de casos, a testagem ampla foi adotada como estratégia fundamental para identificar casos e rastrear contatos. A Coreia do Sul estabeleceu sua capacidade de testagem com 3 intervenções centrais: parcerias público-privadas para o desenvolvimento de tecnologias de testagem, que incluíram o RT-PCR com padrão ouro, né, para a Covid-19, a aprovação do uso dos testes para os casos suspeitos, e um rápido desenvolvimento desses testes pelo país por meio de parceria com governos locais. Bom, mais recentemente, aqui só situando, considerando os feriados de inverno, né, como os de final do ano, de 2020, houve novamente intensificação das testagens dos profissionais, né, foram adotadas medidas restritivas na reunião desses profissionais. A gente vê também que em dezembro há um leve crescimento desse número de casos. O início da imunização no país, fazendo aqui uma rápida notícia, se deu em fevereiro de 2021, por meio de dose das vacinas Pfizer-BioNTech, adquiridas através da COVAX Facility, destinada aos funcionários dos hospitais de referência, né, inicialmente. Houve depois uma diversificação da compra de imunizantes, garantindo a ampliação da imunização, incluindo o laboratório AstraZeneca, né? Eles construíram um cadastro eletrônico para realizar a identificação dos casos elegíveis e dar sequência ao processo. Então, aqui nós temos uma síntese, eu já trouxe alguns elementos, mas o nosso boletim sistematiza as medidas adotadas na Coreia. Então, eu já falei da importância da coordenação nacional, né, da destinação de recursos para o enfrentamento da pandemia, ainda disponibilidade de protocolo com níveis de alerta para ativação face à gravidade da epidemia, comunicação de risco adequada, utilizando-se de ferramentas diversas, com atualização diária para a situação da epidemia e divulgação ampla com a sociedade, envio diário de mensagens de alertas aos moradores, evidenciando as áreas de maior risco, vigilância de fronteiras, uso de aplicativos para dispositivos móveis, né, visando rastrear a mobilidade. Então, eles têm muitos dados de mobilidade, dados privados, inclusive, né, e a implantação do centro de testagem de baixo contato interpessoal, rastreamento de contatos em larga escala, aqui só seguindo um pouquinho, a utilização de tecnologia digital com dispositivos móveis, também foi apresentado pela Adeline, né, para vigilância dos casos, monitoramento da chamada autoquarentena, ampliação de trabalhadores dos serviços locais de investigação epidemiológica, né, garantindo aí, portanto, esse trabalho fundamental da vigilância epidemiológica, né, da inteligência epidemiológica, a implantação de estruturas provisórias articuladas à APS, com vistas a atender os casos de menor gravidade, ampliação de leitos de estruturas para os casos de menor gravidade também, e a garantia de equipamento de proteção individual para os trabalhadores nos diversos níveis de atenção, né? Então, foi citado aqui também o processo de rastreamento que eles fizeram por meio dos sistemas de drive, né? Importante dizer, a Coreia do Sul tem a internet mais veloz do mundo. Essa foi uma peculiaridade que a gente acabou sublinhando. Bom, eu vou passar, então, para a resposta de Portugal. Também são rápidas notícias, para a gente poder acompanhar o caso. O caso de Portugal foi apresentado também nesse congresso ontem pela colega Lívia Angeli, com maiores detalhes. Esse componente foi desenvolvido pela liderança da professora Sandra Garrido, né, contando com toda a equipe, Lígia Angeli, Morena Rezende, Denise Nogueira, Maria Clara.
Então, vamos a Portugal. Eu quero só destacar aqui em relação a Portugal, que é uma república democrática semipresidencialista, né? Um sistema de proteção social beveridgiano, com seguridade social pura, universal e gratuita. Qual é a especificidade do caso português? A gente tem aqui, né, uma rápida contenção da primeira onda. Em 44 dias, Portugal havia, né, feito essa contenção, controle da pandemia. Ele atingiu um RT abaixo de 1, pouco mais de 30 dias após os primeiros casos. Os casos se iniciaram em 2 de março, a primeira morte 17 de março, né? Eles já tinham logo depois, aí, em abril, uma contenção disso daí. Então, os resultados alcançados nesse primeiro momento, em 30 de abril, a gente podia perceber 94% dos doentes eram tratados em casa, apenas 5% de tratamento domiciliar, 1% com cuidados intensivos. Taxa de ocupação de leitos, nesse momento, 50% e 65%, e os óbitos estavam concentrados, e essa também é uma característica do país, né, infelizmente, nos lares de idosos, né, sendo Portugal aí um país de grande contingente de população idosa. No final de julho de 2020, Portugal era um dos países europeus com maior testagem, né, e tendência decrescente para a notificação de óbitos. Vejam que em 3/8, em agosto, o país não tinha registro de óbitos, né, pela primeira vez desde março. Então, isso foi muito festejado. Então, nós temos uma situação interessante, porque há uma reviravolta do caso, ou seja, uma mudança na evolução da pandemia, né, de forma dramática, alterando a tendência de descenso consistente no número de diários de novos casos e óbitos. Isso vai se mostrar já agora nessa viragem, né, do ano de 2020 para 2021, fundamentalmente em janeiro. Então, possivelmente relacionado aos feriados de final de ano e, sobretudo, à introdução da variante inglesa, né? Então, eles têm a experiência, de fato, de segunda onda, né? O que levou o país a decretar, em janeiro de 21, um novo estado de emergência. Portugal, então, passa a desempenhar um severo lockdown, né? Medidas bastante restritivas, como foi apresentado aqui também na Alemanha. As medidas do novo confinamento geral são muito semelhantes às primeiras, né? E ele, então, depois desse novo confinamento, se prepara para um desconfinamento, né? A gente está mais ou menos acompanhando esses casos, essa situação agora a partir de março, né? Então, só trazendo aqui um rápido fotografia, Portugal acumulou 16.794 mortes. Como está organizado o sistema de saúde português, isso também é um interesse da nossa pesquisa, na medida em que ele tem um sistema de saúde universal, com forte atuação da atenção primária em saúde, né? Convivendo com o subsistema privado, o saúde e desembolso direto, né? E ele tem aí um sistema de vigilância em saúde que segue o modelo proposto pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, SCDC. Como Portugal respondeu à pandemia de 19, e a gente aqui está se concentrando na primeira onda, certo? Então, o governo iniciou a preparação para o enfrentamento da pandemia em 22 de janeiro. Veja, o primeiro caso é em março. Desde janeiro, eles se prepararam para a pandemia. A fase de preparação tem sido muito estimulada pela Organização Mundial de Saúde, e eles adotaram lá, né? O Sistema Nacional de Saúde estruturou-se para a resposta à pandemia por meio de um Plano Nacional de Contingência, que foi divulgado em 9 de março, pautado nas orientações da OMS, né, e da SCDC, além da experiência de enfrentamento a outras pandemias. A estratégia foi organizada em 3 níveis: a identificação precoce dos casos, o segmento clínico adequado, utilizando o sistema de informação da plataforma Trace COVID-19, e a efetiva vigilância de contatos dos casos confirmados. Então, foram 3 fases: a preparação, a fase de resposta e a fase de recuperação, né? Tendo a fase aí de resposta, a primeira, a contenção, quando a gente ainda tinha os casos exportados, a fase de contenção mais alargada e depois a fase de mitigação. Quais foram as medidas adotadas por Portugal? Também a gente destaca uma coordenação nacional unitária, né, com condução da chamada DGC, Diretoria Geral da Saúde, a estruturação do Plano Nacional de Contingência, com níveis de alerta e resposta, pautado no OMS e SCDC, eu acabei de trazer, a existência de um sistema de vigilância estruturado, que conta com a rede de médicos sentinelas, serviços de urgência, laboratório de divulgação de informações, dispositivo de saúde pública para situação de risco,
assim como o Conselho Nacional de Saúde, com funções consultivas para a prevenção e controle de doenças transmissíveis. A preparação precoce para o enfrentamento da pandemia, também já sublinhei, hospitais em alerta, ampliação do estoque de medicamentos, estabelecimento de orientações e regras de contingenciamento, criação de hospitais de campanha, elaboração de planos de contingência local. O sistema de saúde estabeleceu o monitoramento dos casos suspeitos, internamento e óbitos, assim como recuperados com divulgação de relatórios de situações diários. A utilização de linha telefônica para suporte do SNS, para a triagem de sintomáticos respiratórios e encaminhamento de casos para serviços de referência. A gente destaca ainda a adoção de medidas que favoreceram o distanciamento social, como teletrabalho, suspensão de aulas, atividades esportivas e outros eventos, fechamento de fronteiras e suspensão de voos. Há ainda a instituição de medidas para proteger os residentes e trabalhadores de lares para idosos, como eu trouxe um contingente aí bastante afetado, e implementação de medidas de caráter econômico, como linhas de crédito para apoio a empresas, flexibilização, facilitação das regras para a suspensão de contratos de trabalho, auxílio emergencial aos autônomos, suspensão do processo de despejo ou execução de hipoteca. Adesão em massa da população a isolamento social, com impacto substancial na mobilidade. Ampliação da capacidade de testagem e rastreamento, por meio da articulação com ensino e estudo de pesquisa, isso é muito importante, essa articulação, eu vou depois estar destacando também, e aí uma limitação na lotação e regras rígidas de higienização foram condições para a reabertura nos diversos estabelecimentos. Tem um pouco aqui da evolução dos casos em Portugal, eu sei que está pequenininho, mas a gente pode ver aqui esse comportamento de crescimento do número de casos, acirramento das medidas de renovação do estado de emergência, aqui já em 2021. Bom, só trazendo também alguns comentários, Portugal desenvolveu, portanto, agora um plano também nacional de vacinação, que teve início em 27/12/2020, em dezembro do ano passado, a vacinação universal, gratuita, equitativa, em 3 fases, com previsão aí de vacinar os 70% dos adultos até o fim do ano. Então, a gente vê que tem um ritmo que está ainda um pouco lento, mas avançando. Aqui as vacinas que eles têm adotado, AstraZeneca, Sanofi, Janssen, etc., BioNTech, Moderna. Um pouco da vigilância genômica também é um aspecto que a gente destacou, o grupo da professora Sandra vem destacando, então um projeto nacional coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, eles trouxeram um relatório já que mostra, inclusive, que a variante do Reino Unido é a mais frequente, essa que está aqui representada em vermelhinho, então ainda uma circulação limitada da África do Sul e foram identificados casos de variantes brasileiras, Então essa questão da vigilância genômica ela é fundamental, E a gente pode ver aqui como a segunda onda certamente se explica com a presença da variante inglesa. Considerações finais, muito importante que a gente possa evidenciar que há uma complexa relação, já foi mencionado pelos colegas que me antecederam, entre o Estado e a organização dos serviços de saúde, Importante pensar também que o setor saúde ele é um setor de acumulação de capital. Com isso, eu quero dizer que é importante dispor de uma teoria do social que permita evidenciar essas relações, compreender, de fato, a historicidade da construção desses sistemas de saúde, A gente trouxe aqui um recorte muito limitado, mas é fundamental que a gente possa estar avançando na explicação do sucesso desses casos, durante a evolução da pandemia em cada país. Aparentemente, as estruturas pré-existentes não foram tão determinantes, tendo em vista que o modelo sul-coreano investiu na vigilância e o modelo português investiu na adoção de medidas não farmacológicas de distanciamento social em diversos graus de confinamento. Importante evidenciar nos estudos de caso, aqui eu já falei, desculpa, ficou repetido, o caso da Coreia, ele traz para a gente que o país conseguiu controlar sua transmissão, mitigar os danos da pandemia com achatamento da curva, sem o colapso do serviço de saúde, a construção de uma resposta efetiva na Coreia do Sul, centrada na informação epidemiológica qualificada, orientou a adoção de medidas para ampliação da infraestrutura física e profissional, capacidade de resposta laboratorial, da atenção à saúde, vigilância e monitoramento de casos,
o seu sucesso deve ser atribuído a uma conjunção de estratégias de diferentes naturezas, destacando-se a vigilância epidemiológica, como a gente trouxe a investigação. Em Portugal, a adoção de medidas rígidas de confinamento foi fundamental para o controle da segunda onda, agravada pela ampla circulação da variante inglesa. Para a sustentação do lockdown, destaca-se a importância do apoio a grupos vulneráveis e crédito para as empresas. Uma coordenação central e harmônica entre a comunidade científica e autoridades sanitárias mostrou-se importante para o alinhamento das retóricas na luta para o enfrentamento da pandemia. Essa é uma lição que a gente pode extrair para o caso do Brasil, né? Mais uma. Trabalhos apontam ainda que a condução clara por parte dos governantes e a criação de consenso entre partidos políticos foram elementos também que contribuíram para o controle em Portugal. Outro aspecto importante inclui a boa comunicação de risco, valorização das ciências humanas e sociais para compreender a adesão das pessoas às medidas. Portugal investiu muito amplamente, sobretudo agora com a segunda onda, na comunicação direta, clara, sensível com a população vulnerável, sobretudo dirigindo, né, peças publicitárias aos jovens, né, pedindo que fiquem em casa, que sejam pacientes, né? Essa comunicação clara, direta e essa credibilidade, ela é fundamental nesse trabalho da comunicação do risco, né? As lições a partir da experiência do lockdown português podem ser aprendidas por nós, além de ser efetiva, né, no controle da transmissão. Então, essas medidas auxiliam aí a ganhar tempo para a gente poder organizar os recursos, a assistência à saúde e a vigilância, de modo a controlar a Covid. Então, o nosso boletim, eu não vou citar, ele traz um conjunto de recomendações aos gestores e autoridades sanitárias. A gente destacou a coordenação, a transparência, e eu vou finalizando aqui, então, as medidas econômicas para sustentar esse possível lockdown. Então, é isso, fica o convite para quem desejar conhecer o trabalho no site que eu recomendei. E agradeço pela atenção. Obrigada, Monique. Vou passar agora para as nossas perguntas. Nós temos bastante pergunta aqui, muito bom. Cada uma das apresentações mobilizou nossos espectadores, nosso auditório. E eu também tinha perguntas a fazer, mas eu vou privilegiar agora que a gente passe para as perguntas dos nossos espectadores, congressistas. Eu reuni aqui e talvez a gente possa, porque são muitas perguntas, talvez a gente possa fazer um conjunto. Vocês também tiveram acesso a elas aqui pelo chat, tá? Vocês já devem ter parado para pensar um pouquinho nelas. Mas só para a gente um pouco verificar aqui, nós temos para o professor Osvaldo 3 perguntas da professora Sônia Chaves. A primeira o caso do Chile é bem grave. Gostaria de saber como está a nova correlação de forças com a nova Assembleia Constituinte. Será possível reverter os ISAPRES? A abordagem do professor Osvaldo é muito interessante para compreender a mistura entre o campo político e o da saúde. Como foi o acesso aos exames no setor privado? Houve manutenção de copagamento? E ainda da professora Sônia, fale-nos sobre se o setor público financiou o setor privado para a resposta nos hospitais privados. Ainda com o professor Osvaldo, eu vou fazer todo o bloco do professor Osvaldo, que eu acho que facilita ele também organizar o pensamento. Pode ser assim? Pode? Tudo bem, professor? O Gustavo Gava coloca o seguinte: professor Osvaldo, existe a possibilidade da Constituinte chilena aprovar um sistema de saúde universal, seguindo os caminhos do NHS, ou mesmo, no caso latino-americano, do SUS? Professora Lígia Vieira pergunta: existem dados de vigilância genômica? A Valentina pergunta: queria saber se ele tem conhecimento sobre como o Chile conseguiu vacinas do laboratório Pfizer. Houve condições ou exigências impostas ao país para a compra dessas vacinas? E, por fim, a professora Cristiane pergunta: em que pese o caráter segmentado do sistema chileno, o Chile tinha uma tradição de APS bem estruturada, o que explica, a seu ver, a baixa valorização da APS na resposta.
As lições da pandemia podem favorecer um movimento de fortalecer o sistema público vis-à-vis as ISAPRE? Para a professora Adeline, nós temos duas perguntas aqui da Catarina. Ela ressalta que foi um ótimo trabalho e pede para explicitar melhor o que caracteriza o sistema de saúde da Coreia como robusto. Monique, eu acho que também chegou nessa mesma designação, conversando com a Adeline, né? E a Thaís também a parabeniza e pergunta como vê o papel do Departamento de Saúde e Assistência Social, CMO, CGSA, na governança e também do COB, C19 e dentre outros. Monique, a gente tem uma pergunta aqui da Luana, que é: considerando a Coreia do Sul como um país rico, altamente industrializado e com grande capacidade de produção local, por que você acha que eles demoraram tanto para iniciar a vacinação da população? Considerando, inclusive, esse conjunto de perguntas, eu vou passar para o professor Oswaldo, que ele possa fazer uma síntese a partir de tantas perguntas encaminhadas. Por favor, profesor. Bueno, aquí tengo varias preguntas. Con respecto a la correlación de fuerzas, lo vamos a saber el 11 y 12 de abril, que se supone, si es que no se posterga, la elección de constituyentes. 11 y 12 de abril tendremos una elección en que se eligen los constituyentes y vamos a ver cómo va ahí en esa elección. Lo que sí sabemos es que la derecha en Chile va con una sola lista, va unida, mientras que la oposición, o sea, el centro y la izquierda, va fragmentada en múltiples listas, lo que va a generar un castigo para las fuerzas de oposición. Entonces, lo probable es que tengamos una constituyente muy diversa, muy plural. Lo único que está asegurado es que la presencia de mujeres va a ser muy alta, porque por ley se obligó a que la constituyente fuera paritaria, igual cantidad de mujeres y hombres, y eso creo que abre una gran esperanza. Tengo más esperanza en la presencia femenina de la mujer que en las posibles correlaciones de fuerza que se vaya a generar. Lo único que tenemos seguro es una altísima presencia de mujeres en la Constitución, que es algo interesante y que valoro. Así que vamos a ver ahí qué sucede. Es probable que la Constitución de Chile sea una Constitución muy de acuerdos, muy de negociación, dado a que va a ser de gran diversidad. Y por lo tanto, lo único que espero en lo personal es que sea una constitución que posibilite un futuro de integración del sistema de salud y que podamos tener un sistema universal, dado a que la constitución actual chilena lo único que señala en materia de salud es que las chilenas y los chilenos tenemos libertad para escoger entre el sistema público y el sistema privado. Y además genera cerrojos que protegen al sistema privado. Y por lo tanto, mi expectativa es que del proceso constituyente tengamos una constitución que abra posibilidades de futuro. Yo creo que eso es una mirada más bien prudente con respecto al resultado, pero aún así es un muy buen resultado porque nos abre futuro. Con respecto a las otras preguntas, quiero señalar que en Chile la atención primaria efectivamente es muy sólida. Está no solo territorialmente muy extendida, sino que tiene mucha cercanía y confianza a la población en sus centros de salud, en sus territorios. El tema es que la élite chilena
tiene un paradigma centrado en lo biomédico, centrado en el hospital muy fuerte, y por lo tanto en la práctica el financiamiento, las decisiones siempre terminan favoreciendo el mundo hospitalario y no a la atención primaria a la salud. Ahí hay un tema de poder, de influencia en el mundo de la toma de decisiones. Chile tiene hoy prácticamente todas las vacunas disponibles, salvo Sputnik. Es la única vacuna que no se está utilizando en Chile. Pfizer se utiliza de manera acotada exclusivamente a los trabajadores de la salud que trabajan en cuidados intensivos y en las urgencias. La vacuna que más se utiliza en Chile de manera más masiva es la vacuna Sinovac o Coronavac de China. Es la que se está utilizando de forma más masiva. Yo ya tengo, por mi edad, ya tengo las 2 dosis y fui vacunado con Sinovac. Así que estoy así con los ojitos chinos. Utilicé Sinovac. En Chile sí tenemos vigilancia genómica y por lo tanto estamos evaluando permanentemente si hay presencia o no de variantes. De hecho, en Chile ya tenemos constancia de variantes brasileras, la variante inglesa, están presentes ya en Chile. Eso es lo que yo podría señalar con respecto a una respuesta muy resumida a lo que me han preguntado. Espero haberlas contestado todas. Muchas gracias. Muito obrigada, Oswaldo. Enfim, nós temos só mais 3 minutos, porque acabamos passando um pouquinho nas apresentações. E as perguntas que foram feitas no chat, eu acho que nenhum de Adeline, agora uma pergunta que foi encaminhada ao Luiz e a Monique, eu não sei se a gente consegue dar conta de responder cada um de vocês. Eu sugeriria que a gente fizesse uma resposta pelo próprio chat, considerando que a gente não teve tempo. E como o Oswaldo tinha uma lista de perguntas bastante específicas, eu acho que foi justo passar e priorizá-lo nessa resposta, né? Com certeza. Enfim, eu gostaria de agradecer, eu peço que vocês entrem no chat, então, para fazer essas últimas respostas, para ninguém ficar sem um retorno, e eu gostaria muito de agradecer nesse minuto final que a gente tem agora, 1 minuto e meio, nesse minuto final que vocês, a fala de cada um de vocês, agradecer e dizer que os trabalhos todos, eles foram de extrema relevância, destacar, e gostaria de deixar isso também como uma contribuição aqui da coordenação da mesa, né, de como que é importante perceber a situação da desigualdade. Acho que Luiz inicia a discussão disso com o racismo sistêmico nos Estados Unidos. O Oswaldo fala da desigualdade de forma sistêmica, e penso que quando a Adeline e Monique apresentam a comparação dos países, né, a vigilância e toda a discussão possível, né, de olhar para essas desigualdades sistêmicas de forma comparada também, e a capacidade de resposta dos países, é um grande desafio na organização dos nossos sistemas de saúde, né? Então, esse foco de como que a pandemia tem mostrado para a gente a nossa incapacidade de enfrentar as nossas desigualdades e aquilo que a gente tem de fragilidade, que tem a ver com a história dos países, com a maneira como se organizam os sistemas, onde sistemas mais liberais marcam a trajetória, né, de mortes, né, que estão sendo evidenciadas nesses países, e as dificuldades, inclusive, de medidas políticas claras, né, e orientadoras, né, que sejam respeitosas com a vida das pessoas. Então, eu acho que é disso que a gente está falando, e é muito, muito importante que a gente esteja tendo oportunidade de acessar o trabalho de vocês. Eu peço 1000 perdões de não ter conseguido gerenciar o tempo de modo que vocês pudessem todos responder ao final,
mas infelizmente a gente nesse momento tem que terminar e já estão aqui pedindo para encerrar. Muito obrigada.